Pessoal, em geografia a gente está no capítulo 4, a vegetação, né? Então, as plantas, em sua rica diversidade, estão por toda parte e formam conjuntos de áreas verdes que chamamos de vegetação. Elas são importantes elementos das paisagens do planeta Terra. Você já notou como as formas e as cores da vegetação caracterizam a paisagem? Vamos pensar um pouco mais sobre isso? E aqui tem um textinho falando da diversidade de plantas, de árvores, de vegetações que tem no nosso país, tá? Segundo o texto, o narrador estava perdido. Que elemento da paisagem dificultou a caminhada e a chegada ao destino? Então, a vegetação da floresta com grandes árvores que são muito altas, fechadas, isso atrapalhou ele. Como estava perdido, o narrador desejou que esses elementos não existissem. Em sua opinião, conhecer suas características poderia ajudar o narrador a se localizar? Por quê? Então, se vocês acham que se ele conhecesse onde ele estava, entendesse melhor, seria mais fácil para ele sair de lá, sim ou não? E aí cada um vai dar sua resposta, tá? Então vamos lá. Diferentes formações de vegetação natural. A vegetação natural corresponde ao conjunto de plantas que crescem em cada parte da terra sem a intervenção humana. Cada tipo de vegetação natural se desenvolve em certas condições de solo, temperatura e chuvas. Como essas condições variam em cada parte da superfície terrestre, há diversos tipos de vegetação natural. Vamos conhecer um pouquinho das formações vegetais do Brasil, tá? As florestas ou matas são formadas por muitas árvores próximas umas das outras. Elas são tão juntinhas que fica escuro lá dentro quando a gente está lá. É comum a presença de árvores altas e de copas cheias, que juntas podem dificultar a passagem da luz do sol. Há florestas com grande variedade de árvores e de outras plantas, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, situadas em áreas onde chove muito. Também há florestas em que um tipo de árvore se destaca como o pinheiro do Paraná, que forma a mata de araucária no sul do Brasil. O cerrado é uma formação vegetal que ocupa a parte central do Brasil, onde ao longo do ano há um período seco e outro chuvoso. No cerrado, parte da vegetação tem porte baixo, formando um campo, e há também árvores pequenas e médias de raízes profundas e muitas vezes de galhos e troncos retorcidos. Então, só pela foto a gente percebe a diferença, ó. Nas florestas e matas, são várias árvores altas e juntas, ó. Não dá nem pra ver como que entra aqui. Já no cerrado, elas não ficam juntinhas, ó. Ficam espalhadas e elas não são tão altas. E os galhos se abrem, as copas são mais largas, tá? Certo? Vamos lá. A caatinga, e é totalmente diferente. É uma formação vegetal que ocorre nas áreas mais secas do Brasil. A palavra caatinga significa vegetação clara, devido à sua aparência no período seco. Essa vegetação se caracteriza pela presença de capins e árvores de pequeno e médio porte. Cactos como o xique-xique são comuns. Então aqui vocês estão vendo a caatinga, ó. Em época de seca, fica tudo seco, tá vendo, ó? Os galhos dessas árvores sequinhas. São árvores baixinhas, cheias de galinho seco, ó. Tá vendo? E esses são os cactos, ó. Secos. E em época de chuva, a diferença, ó. Aquelas árvores ganham folhas. Tá vendo aqui, ó? E o próprio cacto, deixa eu melhorar aqui a imagem, não fica tão seco, tá vendo? Fica meio esverdeadinho. Certo? Então, as duas fotos mostram paisagens, com vegetação típica da caatinga. A presença de cactos, xique-xique. À esquerda, no período de seca, quando as árvores perdem as folhas, e à direita, no período de chuva. Essas fotos foram tiradas lá no Piauí. Então, agora, ó, vocês vão pintar, tá vendo? Ó, cada frase abaixo se refere a um tipo de vegetação. Leia as frases e pinte os quadrinhos de acordo com a orientação. Então, vamos lá. Ocorre nas áreas mais secas do Brasil. Apresenta capins e árvores de porte baixo e médio, além de cactos. É o que a gente acabou de ver, né? Caatinga. Então, pinta esse aqui de amarelo. Ocupa grande área da parte central do Brasil. Apresenta vegetação de porte baixo, arbustos e árvores de galhos retorcidos. É o cerrado. Vocês pintam aqui de laranja. Está situada em áreas onde chove muito. Quando observada do alto, não é possível ver o chão, pois as copas das árvores são bem próximas umas das outras. As florestas e matas. Aí vocês pintam de verde aqui, certo? E para terminar, aqui tem um mapa da vegetação do Brasil aqui em 2012, tá? Em um mapa, as manchas indicam a localização e o tamanho da área de um elemento. No mapa abaixo, o elemento é a vegetação natural que existe atualmente no Brasil.
Na legenda é possível identificar o tipo de vegetação representado por cada cor. O verde, por exemplo, representa a área de floresta. Então, onde que a gente vai encontrar mais florestas? Lá no Amazonas, ó. Tá vendo que aqui tem muito mais verde? Tem alguns verdes espalhados aqui, ó, mas são pequenos. Então, são poucas áreas. A grande maioria de florestas e matas a gente vai encontrar aqui na região norte, Amazonas, Amapá, né? Para esses lados de cá, Roraima, Rondônia. O vermelho, que é o que está em quase todo o país, é a vegetação alterada pelo ser humano. Então, olha o tanto que o ser humano já modificou, derrubou árvores e modificou tudo. Inclusive, na própria floresta amazônica já tem vermelho, ó. E hoje deve estar muito mais, porque isso aqui foi de 2012. Do jeito que está tendo queimadas e essas coisas todas que a gente viu esse ano, deve ter muito mais vermelho aí. Então, é triste saber que a maioria do país é de vegetação destruída pelo ser humano, alterada pelo ser humano, tá? O amarelo da caatinga, com certeza vai estar mais no Nordeste, porque é típico de uma região seca, então essa parte aqui tem vários estados do Nordeste aqui. E o cerrado, ó, espalhado aqui na parte central, tá bom? Central e aqui um pouquinho do Nordeste ainda também, Norte, tá bom? O roxinho são outros tipos de vegetações que aí a gente vai aprender mais pra frente, certo? Bom, então na atividade 1, observe o mapa, leia a legenda e complete as lacunas. O tipo de vegetação representada pela cor laranja é o... Vocês olham aqui na legenda, ó, laranja. Cerrado. Então, o cerrado. Pela cor amarela, caatinga, né? Olha lá. Entre esses dois tipos, o cerrado ocupa a maior área, tá? Como que você sabe disso, professor? Ó, olha, quem tem mais cor? Laranja ou amarelo? Laranja tá em maioria, então por isso que ele ocupa a maior área, tá? 2. De acordo com a legenda, o que aconteceu com a vegetação nas áreas em vermelhos? Ela foi alterada pelo ser humano. E essa alteração nem sempre é positiva, tá? A maioria das vezes é destrutiva, tá bom? Então é isso. Eu esqueci, eu devia ter mandado vídeo pra vocês sobre isso. Eu vou mandar alguns pra que vocês conheçam melhor, vejam melhor aí esses 3 tipos de vegetações. Existem muito mais, tá? Os 5 principais, além desses 3, tem mais 2 também que são importantes. Mas no momento agora, vocês conhecendo esses 3 aqui já tá ótimo para o 3º ano, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.